Ei, pessoal, bom dia. É bom ter vocês de novo aqui comigo. Hoje a gente vai trabalhar um tema que é bastante polêmico, que causa bastante confusão e às vezes aversão à psicanálise, que é o tema da sexualidade infantil, né? Se a gente fala de sexualidade, já é uma coisa que as pessoas ainda nos dias de hoje têm dificuldade de aceitar, têm dificuldade de escutar, entender, compreender. Imagina quando a gente está falando da sexualidade infantil. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre as teorias sobre a sexualidade infantil. O Freud ele escreve um texto que vai ser importante para a gente aqui, que vai ser a nossa base de estudo hoje, que são os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Mas antes de entrar nesse texto, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas descobertas que Freud já vinha fazendo antes. Então, a gente encontra na Carta 71 do Freud, que ela data de 15 de outubro de 1897, uma percepção que Freud teve antes mesmo dele escrever, né, ou criar a teoria sobre o complexo de Édipo, que ele percebe que existe algo que é universal, que acontece com todo mundo durante a infância e que vai ter um peso e uma importância no desenvolvimento da vida adulta, né? No que o sujeito vai se tornar aí na vida adulta. E o que seria isso, né? Olha aqui que ele diz pra gente. Verifiquei também no meu caso a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um evento universal do início da infância, mesmo que não tão precoce como nas crianças que se tornaram histéricas. Então ele percebe aqui que o adoecimento, né, a neurose, ela surge a partir disso que aconteceu ali na infância também. A que Freud está se referindo aqui? Ele ainda não escreveu sobre isso, mas ele está falando do complexo de Édipo, né? Então ele acredita que isso é universal, acontece com todo mundo, toda criança vai desenvolver um desejo de amor, de exclusividade de amor, ou com a mãe ou com o pai. Lembrando aqui o que a gente falou na aula passada, que quando a gente fala da mãe e do pai, nós estamos nos referindo as funções maternas e paternas. Quem é que está exercendo essa função aí, né? Então, o menino ele pode desenvolver esse interesse, essa exclusividade de amor pela mãe ou pelo pai, tá? Então, isso também não é uma regra. O Freud vai deixar isso claro para a gente. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, que não é uma regra assim. Quando a gente se refere ao complexo de Édipo, a gente está falando do interesse do menino pela mãe, só isso, não. A gente também está se referindo ao interesse da menina pelo pai, ou isso pode ter um conflito aí, pode ser o interesse da menina pela mãe, ou do menino pelo pai, né? Então isso não é uma regra, que vai ser sempre assim, o menino se apaixonando aí, querendo esse amor exclusivo da mãe só para ele. Mas é legal a gente constatar que em 1897 ele já está apontando para isso, né? Antes mesmo dele escrever sobre o assunto, antes mesmo dele escrever os três ensaios, ele já começa a notar que existe algo ali na infância. Então, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele começa a escrever em 1905, e a gente vai encontrar notas de rodapé que datam até de 1925. Então, foram 20 anos aí escrevendo, elaborando e pensando sobre esse tema. Isso é uma coisa importante, gente. As pessoas elas têm, às vezes, uma tendência a não dar valor às notas de rodapé. E as notas de rodapé são extremamente importantes. Às vezes o Freud acrescentou uma coisa ali alguns anos depois, numa nota, e que muda tudo, assim, né? Como a gente vai olhar para aquele assunto, para aquele tema, né? Eu acho que elas são fundamentais. Então não deixem de ler as notas de rodapé. Inclusive, o artigo que ele escreve em 1914 é quando ele escreve os artigos da metapsicologia freudiana, aí, que ele vai falar sobre o inconsciente, o narcisismo, o recalque. É, e aí, quando ele fala, né, escreve sobre o narcisismo e a pulsão, né, são quatro textos. A pulsão, o texto sobre as pulsões, é, narcisismo, o recalque e o inconsciente. Quando ele escreve esse artigo sobre o narcisismo, isso vai proporcionar algumas modificações no texto
da sexualidade infantil, né? Assim, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele consegue acrescentar algumas coisas a partir do texto sobre o narcisismo. Aqui acontece uma coisa também que é importante para a gente pensar, que o Freud ele sai dessa ideia de que existe aberração sexual e ele vai concluir que a sexualidade humana ela é em si mesma aberrante e perversa. Então aqui a gente vai ter uma ideia aqui, uma conceitualização, será que a gente pode dizer assim? Mas a gente vai pegar esse tema aí da perversão e a gente não vai entender aqui como uma estrutura clínica. A gente vai entender que o Freud está se referindo aqui à perversão, é a atividade sexual que ela vai além do. Aqui, ó, deixa eu me tirar para tirar aqui do vídeo para mostrar para vocês. Ó. Perversão é essa atividade sexual que se estende no sentido anatômico para além das regiões do corpo que se destinam à união sexual, podendo mesmo tornar-se mais importante que o objetivo final. Então, tudo isso que desvia do que seria que teria por finalidade a reprodução, né? Que se a gente pensar que o ato sexual é como se a finalidade dele fosse a reprodução, então tudo que está desviando disso, que você está incluído ali numa conduta sexual, mas que não vai levar para esse padrão fixo aí de reprodução, todo esse desvio Freud está considerando perverso. Então, é qualquer coisa que você faz que vai além, né, da reprodução em si, já é considerado uma perversão. Então, isso é importante para a gente pensar aqui, né, que ele está falando que a conduta sexual humana ela é perversa. A gente não está tendo uma relação sexual só para ter filhos, né? Assim, a gente, inclusive, muitas vezes esse é o último objetivo da relação sexual, né? Às vezes a pessoa vai ter uma relação sexual porque ela quer se divertir, porque ela tá estressada e quer relaxar, porque ela gosta de fazer isso, e não necessariamente porque ela quer ter um filho. E até mesmo quem tá fazendo isso porque quer muito ter um filho, né? Que tem aquelas pessoas que são, eu quero muito engravidar, esse é o momento, eu não posso esperar, tem que ser para ontem. Até mesmo esses casos, não é simplesmente se você chega lá, é o dia hoje, pronto, vamos lá. Quero engravidar e vamos fazer só para engravidar. Não, você precisa ter é, algo ali acontecendo para gerar esse interesse, né, essa vontade, para que as coisas funcionem até de uma forma mais natural, né? Porque geralmente quando há uma pressão, há uma cobrança, as coisas não funcionam muito bem, ou às vezes tendem a nem acontecer, né? Assim, não é algo muito legal. Então, o que o Freud está dizendo é que é do ser humano isso, é como se fosse normal e ter essa perversão relacionada a esses desvios. De que eu estou fugindo da reprodução, né? Eu consigo obter satisfação de outras formas. E às vezes esse objetivo final é o menos importante, as preliminares, o que acontece antes ali. E até a gente pensar assim também, saindo um pouco aí do ato sexual em si, já que a gente vai ver aqui que a sexualidade ela vai além do ato sexual, né? A gente está se referindo às possibilidades de satisfação. É, por exemplo, a nossa boca é feita para você, para que o alimento possa chegar ao nosso organismo e a gente possa obter os nutrientes, as calorias, para que a gente consiga sobreviver e ter energia e fazer o que é necessário no nosso dia a dia. E às vezes a gente vai ter satisfações diferentes, né? Vai ter gente que gosta de fumar, vai ter gente que gosta que desenvolve uma compulsão mesmo alimentar, ou mesmo se a gente pensar, não precisamos ir nos extremos, mas assim, a gente acabou de almoçar, às vezes a gente comeu uma feijoada, então você está satisfeito, você já está cheio. Mas você acaba de comer o feijoada e você quer comer um doce, um sorvete, um chocolate, alguma outra coisa a mais. Você quer essa coisa a mais porque você está com fome, porque é necessário para a sua sobrevivência? Não. Você quer aquela coisa a mais porque você precisa daquilo para você ter satisfação. É como se aquilo faltasse, é como se aquilo fosse necessário, porque você gosta daquilo. Então, é como se você também estivesse fazendo um desvio aí na função da, biológica, assim, né, da sua boca, do seu organismo, né, assim, o bebê, né, a gente vê isso no próprio bebê, que teoricamente a sucção para ele seria para ele é, obter o alimento que ele precisa para sobreviver, mas ele não fica no peito da mãe só porque ele tem fome, né, ele vai para o peito da mãe porque ele quer carinho, porque ele quer dormir, porque ele se sente mais seguro, porque ele está com frio, porque ele
quer estar com a mãe. Então a gente está vendo esse desvio aí, né? Que a gente não está falando só de um comportamento aí que é instintivo ou que é necessário para a sobrevivência, mas tem algo além. Esse algo além aí que o Freud está trazendo é essa diferença aqui que ele faz pra gente, ó. É diferente o instinto do termo que ele utiliza, que é a pulsão. Do alemão, né, a pulsão é Trieb, e aí a gente tem um problema nas traduções, né? Tem algumas edições do Freud que foram traduzidas do alemão para o inglês e do inglês para o português. E aí quando chegou no português, chegou como instinto. E na verdade ele está se referindo à pulsão. O instinto é isso, que tem um padrão fixo e que o objetivo ali seria a reprodução, né? Assim, no caso da pulsão, a gente vai pensar que a conduta sexual está indo além da reprodução em si, né? Tem outros motivos envolvidos aí. A pulsão é uma energia psíquica que está relacionada à sexualidade, então sempre que a gente falar de pulsão, a gente está falando de algo relacionado à sexualidade, e daqui a pouquinho eu vou entrar mais nesse tema com vocês da pulsão, que é um conceito bastante importante aqui para a gente também. Então, o Freud considera que a conduta sexual humana não leva em consideração esse padrão fixo de reprodução e manutenção da espécie, e por conta disso é aberrante, perverso ou desviante. Por que eu estou falando aqui que a perversão que ele está falando aqui nesse momento é diferente da gente pensar a perversão quanto uma estrutura clínica? O que ele está querendo dizer aqui é que todos nós somos perversos no sentido que temos satisfação ou procuramos satisfação de diversas formas possíveis, as formas mais variáveis possíveis. Ele chega a utilizar o termo aí que todos somos perversos polimorfos, né? Porque a gente se satisfaz das formas mais diferentes possíveis e a forma como eu obtenho satisfação não é a mesma que você obtém, né? São formas diferentes. Então ele está se referindo a isso aqui. Quando a gente pensa enquanto uma estrutura clínica, são características diferentes que a gente vai levar em consideração que, que não dizem respeito a essa conduta sexual de ser humano de uma forma geral, né? Mas é algo mais específico. E, inclusive, como é um tema assim que as pessoas geralmente têm muita confusão, ou têm muita curiosidade, ou querem saber mais, tem uma aula que eu já estou preparando para vocês, que eu vou disponibilizar mais para o final aí do curso, que é sobre as estruturas clínicas, né? É uma aula extra que eu estou fazendo só para a gente entender um pouco o que seriam essas estruturas clínicas, quais seriam as características de uma neurose, uma psicose ou de uma perversão, que eu acho que isso é importante para a gente aqui também. Mas isso vai ser um assunto para um outro momento. O importante é a gente ter claro aqui que essa perversão que o Freud está se referindo é essa conduta sexual humana que ela é diversificada, desviante aí dessa função reprodutiva. Então, vamos seguir aqui. Retomando então a pulsão, para a gente entender melhor o que seria a pulsão. Então, sempre que o Freud está falando da pulsão, ele está falando dessa energia psíquica que está relacionada à sexualidade e ela possui algumas características importantes. A primeira delas é qual que é a fonte da pulsão, de onde a pulsão se origina. A pulsão ela se origina do nosso corpo. Um bebê já vai ter pulsão, né? Um bebê muito pequeno, ele tem a pulsão também, que ela se origina no corpo. E aí o Freud vai dizer que ela tem origem nas zonas erógenas, que pode ser qualquer parte do nosso corpo, né? Então, que pode surgir essa pulsão. Então, o bebê, como eu disse agora há pouco, muito pequeno, ele já se dá conta que ele obtém satisfação sugando. Então ele vai para o peito da mãe dele não só porque ele está com fome, mas porque ele quer um carinho, porque ele quer ficar ali no aconchego. Quem tem filho pequeno aqui ou conviveu com crianças pequenas talvez já percebeu isso, né? Chega um momento que o bebê ele não está mais fazendo força sugando, às vezes ele está ali meio que chupetando o peito da mãe, né? Ele está ali no peito assim fazendo movimento, mas não é um movimento mais para se alimentar, né? Às vezes ele já está saciado e ele continua ali. E você acha que ele dormiu e você vai tirar ele do peito, ele agarra no seu peito, ou ele, né, começa a chorar, enfim. É só para vocês entenderem, né, que mesmo uma criança ela vai ter a pulsão. E uma criança muito pequena, estamos falando aqui, né? Não estou falando de uma criança maior. Qual que é o objetivo da pulsão? O objetivo da pulsão é chegar na satisfação. Como que eu chego na satisfação? Aí depende, né? Cada pessoa busca uma satisfação diferente. Algumas pessoas vão se utilizar de objetos de consumo, né? Assim, um celular novo, um carro, né? Às vezes é dirigindo,
comendo alguma coisa, ou num relacionamento. Então, cada pessoa obtém satisfação de uma maneira diferente. Então, por conta disso, o objeto que vai ser utilizado para obter a satisfação é sempre variável, né? Então, Freud coloca que o objeto é o mais variável possível, porque cada pessoa vai ter um tipo de satisfação e vai utilizar de um objeto diferente para obter essa satisfação. A pressão é um movimento, é uma força, é aquilo que nos movimenta para que a gente consiga, né, chegar no obter o objeto e chegar no nosso objetivo final, que é a satisfação. Então, é esse movimento necessário para que a satisfação aconteça. Então, para o Freud, nenhuma pessoa sadia pode deixar de acrescentar algo de perverso ao objeto sexual normal. Então, para o Freud, é como se fosse essa perversão que ele está dizendo aqui, é como se fosse algo normal, normal entre muitas aspas, né? Mas é que é o esperado, né? Assim, que a gente precisa disso para ter satisfação, né? A gente precisa para que a relação sexual ali aconteça, seja bacana, você precisa ter um encantamento ali com a pessoa, né? Alguma coisa na pessoa te desperta um interesse, te dá um desejo de estar com ela, né? Tem algo ali que é diferenciado, que fez com que você quisesse estar ali, né? E a gente precisa desse algo a mais aí, que esse algo a mais que ele está falando aí tem algo desse perverso no sentido de que desvia do objetivo final aí, que seria a reprodução. E aí, o grau de perversão, como cada um reage ali diante da sua satisfação, depende também das existências que são oferecidas, ou seja, depende da forma também como eu fui criado. Se eu fui criado num ambiente extremamente repressor, né, que não podia nem falar sobre o assunto, que qualquer coisa que eu fizesse eu era inibida, provavelmente eu vou crescer com uma resistência maior, eu vou ter mais vergonha, eu vou ter mais dificuldade de falar sobre o assunto, de pensar sobre o assunto. Agora, se eu cresci num ambiente que é um pouco mais aberto a isso, que não tem tanto tabu, que as coisas acontecem de uma forma mais natural, obviamente eu vou ter menos resistência, menos vergonha, menos repugnância com relação a esse tema. Eu percebo muito isso quando eu estou dando aula, né? A aula presencial, que você olha para a cara dos alunos, assim, você vê todo mundo de perto, como algumas pessoas ficavam constrangidas com essa aula, né? E olha que doideira, elas ficavam constrangidas só de ouvir falar do assunto, né? Nem elas não estavam falando de nada pessoal, e eu não estou aqui falando nada de pessoal também, assim. Não é uma aula sobre sexo, né? É uma aula que nós estamos falando que temos sexualidade, cada um lida com ela de uma forma diferente, cada um obtém satisfação de forma diferente, mas isso gera, às vezes, um pudor em algumas pessoas, né? Algumas pessoas ficam mais envergonhadas, têm dificuldade de olhar e de medo de perguntar, não conseguem falar sobre o assunto. Ou às vezes tem até muita raiva, né, da aula da psicanálise, porque acha que psicanálise se resume a sexo. Então, se você aí quer criticar a psicanálise, pode criticar, não tem problema, eu acho que é passível de críticas também, mas estuda antes, né? Tenta entender melhor do que se trata essa sexualidade, né? Já cansei de ouvir gente falando assim, porque Freud só pensa em sexo. Mas não é disso que ele está falando aqui, né? Ele não está falando do ato sexual em si aqui, ele está falando de possibilidade de satisfação. Por isso que choca tanto, né? Quando a gente fala que ele ampliou esse conceito de sexualidade e vem dizer que a criança também tem sexualidade. Aí as pessoas ficam chocadas, falam, nossa, mas que absurdo, ele está falando que a criança já pensa em sexo, ou que a criança é abusada, que todo. Porque tem umas teorias assim também, né? Tem gente que acha que todo trauma se resume a um abuso sexual, né? Que como se a psicanálise se referisse só a isso, né? Então todo mundo que tem algum trauma, que tem alguma questão é porque foi abusado na infância. E não é nada disso que Freud está falando aqui. Então é uma coisa assim para a gente ficar atento e tomar cuidado com isso também. Então quando ele amplia esse conceito de sexualidade, primeiro, né, ao ampliar o conceito, ele está trazendo para a gente aqui que quando a gente se refere à sexualidade, a gente não está falando só do ato sexual, a gente está falando dessas possibilidades de satisfação. Então, nesse sentido, a criança ela também quer obter satisfação. Eu acho que o bebê mais do que todos nós, é o que mais manifesta essa necessidade de obter satisfação, porque ele vai chorar até ele ter a necessidade dele atendida, né? Então, se ele quer mamar, ele vai ficar chorando, 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 e ele não vai parar enquanto a mãe dele não der o peito para ele, né? Se uma mamadeira ou chupeta. Então, o Freud está trazendo isso pra gente, né? Essa criança aí, ela tem sexualidade
E isso que acontece na nossa infância, né? O desenvolvimento dessa sexualidade aí, ela vai ser importante, às vezes decisiva, para o que vai acontecer com a gente na vida adulta, para as neuroses que vão se desenvolver, para o adoecimento que pode surgir daí ou não. Então, tudo isso daí é importante, tem um peso também. Por isso que é tão importante pra gente, né? Que as coisas que acontecem ali na nossa infância vão ter um peso e uma importância na vida adulta. Então ele atribui à criança comportamentos marcados pela sexualidade, mas aqui ele ainda não tinha desenvolvido uma teoria sobre isso, né? Ele está começando a desenvolver esse assunto. Ainda nesse texto, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, o Freud aborda também a teoria da libido. Tem um tópico lá que se chama Teoria da Libido. E aí aqui, às vezes a gente tem alguns problemas no sentido de diferenciar o que é a libido, o que é a pulsão, porque mesmo o Freud não deixa isso muito claro, né? Às vezes ele emprega o termo da libido como se ele estivesse se referindo à pulsão sexual. Mas então, sempre que a gente falar da libido aqui, a gente também está se referindo a algo relativo à sexualidade. Então, seria uma energia psíquica como expressão anímica da pulsão sexual. Ou, como diz Garcia Rosa aqui no livro Freud e o Inconsciente, a libido é uma força suscetível de variações quantitativas que poderia servir de medida para os processos e as transformações no domínio da excitação sexual. Então, assim, eu tenho a pulsão, que é essa energia psíquica relacionada à sexualidade, eu não consigo pegar a pulsão, eu não consigo ver a pulsão, né? Ela é essa energia psíquica. É como se a libido fosse a forma como a pulsão se manifesta. Então, a libido é uma maneira que eu expresso a minha pulsão, né? A forma como a pulsão vem à tona aí, de alguma forma. E aí, quando ele diz aqui, o Garcia Rosa, que a libido ela é suscetível a variações quantitativas, é porque o Freud ele trabalha inicialmente muito nesse âmbito econômico aí da pulsão, né? Eu tenho um excesso de energia, esse excesso de energia me causa uma tensão, para que eu tenha satisfação, eu preciso liberar essa energia. Então, à medida que eu consigo liberar essa energia, eu libero essa tensão e eu tenho satisfação. Como eu disse aqui para vocês já, então, o Freud emprega esse termo libido e às vezes o próprio Freud não deixa muito claro quando ele está falando da libido em si e quando ele está falando da pulsão. Então, existe uma ambiguidade nesse conceito também. Mas para a gente tentar entender e pensar um pouco mais a libido, eu trouxe aqui algumas características que o Freud trabalha referentes à libido, né? Então, a libido refere-se somente à pulsão sexual e nenhuma outra possibilidade de energia. Por que é importante marcar esse tema aqui? Jung, que foi um cara assim que Freud apostou muito nele, né? A gente até já conversou isso na aula passada. Ele defende que a libido ela não se refere só à sexualidade, né? Ela está relacionada a qualquer outra energia, qualquer possibilidade de energia aí da nossa vida como um todo. Então isso já é uma primeira diferença grande aí entre os dois, né? O Freud ele vai marcar que não, sempre que estamos falando de libido, estamos pensando na pulsão sexual, ela é exclusivamente sexual, né? Relacionada à sexualidade aí. Ela possui, a libido possui um caráter quantitativo, que é isso que eu falei, né? Ela tem a capacidade de aumentar ou diminuir. Então, se eu tenho um excesso de energia, eu tenho uma tensão, e aí eu preciso liberar essa energia para obter satisfação. Mas ela também tem um caráter qualitativo. Isso significa que a libido ela é diferente de outras energias aí que também são necessárias para a nossa existência, né? Então, nesse primeiro momento, a concepção que o Freud tem da pulsão é que ela se divide entre uma pulsão sexual e uma pulsão de autoconservação. A pulsão sexual, né, tem aí como característica a libido, que ela é expressa através da libido, obedece o princípio do prazer, então ela só quer obter satisfação, ela vai fazer tudo para obter o prazer, né, tudo que for necessário para atingir o prazer. Por outro lado, a gente teria a pulsão de autoconservação. Essa pulsão de autoconservação, ela estaria a serviço do eu e ela visa a nossa sobrevivência, né? Então está relacionada à nutrição, a você se alimentar porque você precisa do alimento para sobreviver, respirar, né? Então seriam essas outras funções que são necessárias aí para a nossa sobrevivência. Outro ponto importante aqui
é que Freud sempre teve essa concepção da pulsão como sendo dualista. Inicialmente, né, ele pensava a pulsão sexual e pulsão de autoconservação. Em 1920, quando ele escreve o texto Além do Princípio do Prazer, ele começa a perceber que a gente repete situações que também são desagradáveis. E aí isso fica uma incógnita para ele, né? Primeiro ele começa a pensar no sonho, por que a gente tem sonhos com situações que são ruins, que geram ansiedade, por que a gente repete essas situações, o que está acontecendo ali, que tipo de satisfação é essa. E aí, dessa compulsão à repetição, ele percebe a pulsão de morte. Assim. Então, existe algo também que a gente faz que é destrutivo também, que a gente acaba fazendo e que pode gerar um prejuízo para o nosso próprio corpo, assim. Se a gente pode pensar nas condutas de risco, né? Uma pessoa que gosta, tem uma satisfação bebendo muito, né? Tem um vício ali com a bebida e às vezes bebe e dirige, né? Então tá fazendo algo que está ferindo a própria vida, que pode levar à morte, né? Que você pode chegar ao extremo da morte. Uma pessoa que pratica esportes radicais, né? Por mais que eu possa atravessar aqui a rua e possa ser atropelada e possa morrer também, uma pessoa que pratica um esporte radical tá mais perto disso, né? É uma adrenalina ali o tempo todo, é, e uma tentativa o tempo todo de como se você fosse burlar a morte, né? Você fosse passar ileso por ela. É, eu acho que o Ayrton Senna, né, eu vejo como uma pessoa que a gente pode perceber essa pulsão de morte aí mais forte também. Vocês imaginam o Ayrton Senna tendo morrido de uma outra maneira que não dirigindo, né, não pilotando? Então é algo que aquilo era ele, né? Ele era muito envolvido com aquilo que ele fazia, ele gostava muito de fazer aquilo, né? O Schumacher é um outro exemplo aí que para de correr e aí ele se machuca e tem um acidente grave, como? Fazendo um outro esporte radical também, né? Esquiando, aí vai, bate a cabeça e ficou doente, né? Adoeceu. Então são situações assim que a gente vê a pulsão de morte mais forte. Mas todos nós temos, né? Todos nós temos, mas às vezes ela vai se manifestar de uma maneira mais forte em algumas pessoas do que em outras, né? Mas então a pulsão de morte ela estaria relacionada a essa destrutividade aí, a gente fazer algo que é inconsciente também, tá, gente? Que acaba ferindo o nosso próprio corpo. E do outro lado, as pulsões de vida que estão tentando manter aí esse organismo vivo, né? E aí, dentro das pulsões de vida, ele reuniu o que ele havia dito antes, né? Que seriam as pulsões sexuais mais as pulsões de autoconservação. Um outro tema que é importante, eu acho que o texto do narcisismo faz uma diferença danada aqui nesse tema, nesse assunto, é do autoerotismo. No texto do narcisismo, o Freud coloca o autoerotismo como sendo o momento que antecede o narcisismo primário e depois o narcisismo secundário. Então, como se fosse uma fase necessária para a construção do eu, porque o eu ele vai ser construído a partir desse narcisismo primário e secundário. Então, a gente está falando de um momento inicial ali da infância. Quando a gente está falando do autoerotismo aqui, eu não estou falando ou pensando no adolescente que está se masturbando no banheiro. Não é disso que a gente está se referindo aqui. Mas é uma forma de obter satisfação sem utilizar objetos externos. Então, o bebê, por exemplo, está lá chorando há muito tempo no berço. A mãe, por algum motivo, não conseguiu ir imediatamente. Às vezes está lavando alguma coisa, ou às vezes está no banheiro, está comendo, está fazendo alguma coisa, demorou um pouquinho para chegar. Quando ela chega até o bebê, às vezes o bebê já acalmou porque ele encontrou a própria mão, colocou a mão na boca, começou a sugar a boca e ficou tranquilo, né? E obteve satisfação ali. Então aqui a pulsão ela encontra satisfação sem recorrer a um objeto externo aí, né? E ela busca, a criança vai buscar no sugar um prazer já experimentado, porque ela já experimentou isso na sucção lá do seio, né? Que passa a ser repetido ou rememorado. Então ela suga a mão na tentativa de obter a mesma satisfação que ela tinha quando estava sugando o seio da mãe. Não está ligada aqui à função da nutrição ou do alimento, e o objeto torna-se parte do próprio corpo, né? Então isso daqui seria um passo importante até para a construção do eu aí. Isso é importante para a criança também, né? Outro dia eu estava até lendo aí na internet uma pediatra falando, né, que essa história de
que não é ideal a gente ficar usando luvinha nos bebês, né? Exceto em alguns momentos, aí às vezes está um frio muito grande, você vai precisar colocar, ou acabou de nascer, ainda está com a unhazinha muito grande, você ainda não conseguiu cortar, e aí você coloca para proteger, para o bebê não se arranhar. Mas porque é fundamental esse processo do bebê colocar a mão na boca, que é através desse processo que ele começa a conhecer o mundo, que ele descobre o mundo, né? Que ele consegue perceber o mundo primeiro a partir desse contato com ele mesmo, né? Com esse corpo dele aí. Então isso é um processo importante também para a criança. E aí Freud fala aí nos três ensaios, ó, deixa eu tirar o meu vídeo aqui para vocês conseguirem ler junto comigo. No chupar o dedo ou no sugar com deleite, já podemos observar as três características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Essa nasce apoiando-se numa das funções corporais importantes para a vida, ainda não conhece nenhum objeto sexual, sendo autoerótica, e seu alvo sexual acha-se sob o domínio de uma zona erógena. Então, assim, é algo que a pulsão ela surge do corpo, né? Como a gente disse aqui, dessa zona erógena. Inicialmente foi essa necessidade de alimentação, né? Então descobriu sugar porque ele precisava se alimentar para sobreviver. Mas no segundo momento ele descobre que ele obtém satisfação sugando. E não necessariamente ele tá com fome, né? Não é por causa disso que ele tá fazendo isso. E aí o bebê descobrindo a mão aí começa a fazer isso e obtém essa satisfação de uma forma independente, né? De uma outra pessoa, de um objeto. Um outro ponto que ele trabalha no texto, que é muito importante para a gente aqui também, né? Eu acho que é o ponto, é o ápice aqui da nossa aula de hoje, que são as fases do desenvolvimento da organização sexual infantil. E até aqui é interessante porque a gente consegue visualizar melhor essa questão da sexualidade, como realmente ela está presente na infância, né? Porque a gente pode pensar ou na nossa própria infância, ou em crianças que estão perto da gente, nos nossos filhos, ou outras crianças que a gente tem contato aí. A primeira fase é a fase oral, que vai do nascimento até mais ou menos 2 anos de vida. Por que eu estou falando mais ou menos 2 anos? Porque a gente falou aqui, né, que a psicanálise ela existe uma singularidade, ela leva isso em consideração. Então a gente fala mais ou menos que costuma ser mais ou menos até essa idade, mas tem crianças que isso pode às vezes demorar um pouco mais, né? Então a fase oral é a fase em que a satisfação é obtida através da boca, né? O prazer, a boca é a fonte do prazer aí. E o prazer vem desse sugar, de morder, engolir, né? Isso que causa prazer à criança. A criança, nesse primeiro momento, ela é extremamente dependente de quem cuida dela, e a visão que ela vai ter do mundo parte de quem está cuidando dela, né? Ela ainda não tem uma. O eu dela não está constituído, a gente não vai dizer que ela tem uma subjetividade aqui ainda, porque ela ainda não tem, né? Assim, ela é falada pelos outros, ela depende dos outros, né? Ao contrário de outros mamíferos, por exemplo, né? Assim, eu sempre costumo falar, quem já foi meu aluno já escutou falando essa história, mas eu fiquei muito impressionada quando eu vi o nascimento de uma girafa, obviamente na Discovery, né? Assim, no canal de televisão, não foi pessoalmente, deve ser muito legal ver pessoalmente. Mas eu fiquei assim extremamente assustada quando eu vi, porque a mamãe girafa, ela não abaixa para o filhote girafa nascer. O bebê despenca, sei lá de quantos metros de altura, né? Porque a girafa é imensa. E aí ele cai, ele simplesmente cai, e para ele sobreviver, ele em algumas horas tem que conseguir ficar em pé, naquelas pernas fininhas dele, para ele poder mamar, né? E o homem, quanto tempo demora para andar, né? Assim, muitas vezes vai ser mais de um ano que o bebê vai começar a andar. Quando que vai nascer todos os dentes? Aí demora muito mais. É quando que ele vai conseguir se alimentar sozinho? Demora mais ainda. Então essa história, né, de que o bebê nasce e já vai engatinhando e vai chegar até o peito, não é bem assim, né? Não é tão fácil assim. Até pode ser, né, que ele tenha o reflexo já da sucção, mas, por exemplo, né, eu vivi essa experiência também de ter uma filha prematura. Nasceu 2 meses antes, ela nasceu com 30 semanas. Então, ela ainda não tinha desenvolvido o reflexo da sucção. Nem se eu quisesse, ou se os médicos deixassem, teria condição dela nascer e vamos ter a hora de ouro no peito, porque isso não ia acontecer, porque ela ainda não tinha é, essa capacidade mesmo desenvolvida, sabe? Muito, muito nova ainda. Hoje mama no peito loucamente, mas assim, foi todo um processo que precisou. E mais, né? Se não fosse os recursos médicos e científicos,
ela não estaria aqui, né? Então a gente vê que o bebê ele precisa de muito mais cuidado para ele sobreviver, né? Ele simplesmente nasceu e pronto e vamos abandonar, né? O bebê que for abandonado, se uma outra pessoa não cuidar dele, não vai sobreviver. Agora, um animal, muitas vezes, ele tem poucas horas para conseguir se virar, e se ele não se virar, ele vai morrer, né? Ele não vai sobreviver, é muito diferente. Então, a fase oral está relacionada a esse processo aí dessa satisfação através da boca, que é o momento que a criança é muito dependente de quem cuida. O Freud vai falar que quando a gente pensa no desenvolvimento, né, cada pessoa é de um jeito. Nem todo mundo vai conseguir passar de uma forma tranquila de uma fase para outra. Algumas pessoas, às vezes, por algum motivo, vão ficar fixadas em uma dessas fases. Se a pessoa fixou aí na fase oral, essa pessoa ela vai ter a tendência a procurar a satisfação através da boca, né? Mesmo na vida adulta. Então, pode ser pessoas que tendem a preocupar-se muito com comer, com beber, com fumar, né? Às vezes, a pessoa com compulsão alimentar, né? Que não consegue parar de comer, não consegue parar de fumar, né? Então, pode ser relacionado a essa fase oral, alguma coisa que aconteceu ali, né? Então, o Freud diz também que, deixa eu tirar eu aqui daqui, que se essas pessoas forem excessivamente saciadas na infância, elas podem ter uma tendência a querer manter isso na idade adulta, né? Podem ter dificuldade com isso na vida adulta. A segunda fase é a fase anal, que então vai de mais ou menos 2 anos até mais ou menos 4 anos. O que acontece aqui nesse momento, né? É o momento que inicia uma certa pressão ali que a gente vai fazer no desfraude, né? Então a gente entende que a criança já está maiorzinha, ela já está começando a ter o controle do esfíncter, então a gente tenta inserir ela na rotina, né? Acho que essa eu vejo um grande problema nos pais que é achar que vão conseguir inserir a criança na rotina deles e não aceitam que eles que estão se inserindo na rotina da criança ali, né? Estão se ajustando de certa forma. É, então, nesse momento, o Freud fala, né, que o defecar oferece um prazer erótico à criança, e quando você começa a inserir nela isso, de que ela não pode mais fazer a qualquer momento, ela tem que fazer no vaso, então tem que segurar, não pode ser agora, é como se você estivesse inibindo esse prazer, né? Está adiando essa possibilidade de prazer. E é bem isso mesmo, né? Já cansei, assim, está tudo pronto para sair, tem que trabalhar, correndo, sair de madrugada de casa. Aí na hora de sair, a criança fez um cocô na fralda e aí é daqueles que suja até o pescoço, né? Porque o negócio suja completamente a criança. E aí você para e limpa e troca tudo e aí sai atrasada, né? Aquela confusão. Então o bebê, inicialmente, é ele que manda mesmo, né? É na hora dele, do jeito dele, da maneira dele. E aí os pais, então, têm a tendência de regular esse ato e às vezes tem uma ansiedade muito grande de regular isso, né? Quer fazer o bebê que seja do jeito do bebê a qualquer custo, e como a gente está batendo a tecla aqui, cada criança é de um jeito, então algumas crianças, às vezes a gente vai ouvir relatos de crianças que largaram super cedo a fralda e foi tudo bem, não teve problema, ou às vezes larga inicialmente, está tudo bem, e de repente começa a ter algum problema e se recusa a usar o vaso ou o piniquinho, não vai mais, né? Então, um momento bastante delicado aqui. E a criança, ela pode começar, né? Algumas coisas que podem acontecer. Pode começar fazendo a roupa como uma forma de afrontar ou desafiar os pais, o que pode gerar uma personalidade anal agressiva. Então, são comportamentos hostis e sádicos, que Freud colocava aqui. Ou ainda ela pode começar a reter as fezes e encontra satisfação e passa a manipular os pais, né? Às vezes ela vai retém um bom tempo e aí obtém a satisfação quando consegue liberar e ela meio que vai manipulando os pais. E manipula por quê? Porque os pais ficam malucos, né? Uma criança que não faz cocô, um dia você fica com o pé atrás, assim, ai meu Deus, será que aconteceu? Será que ela comeu alguma coisa? Aí começa a ficar muitos dias, a gente começa a ficar desesperado, tem alguma coisa errada, o que a gente vai fazer, né? Então acaba que a criança fica meio que tendo o controle dos pais. Então, isso é Freud, né, falando. Eu acho que essa fase é extremamente delicada e a gente tem que respeitar mesmo. Ele está falando aqui, essa fase dura de 2 anos até 4 anos, mais ou menos. Que também é mais ou menos esse período aí
que a criança tem esse controle, né, de fato, dos esfíncteres. É, e eu falo até por mim, assim, né, quanto eu estive mais ansiosa para que o processo acontecesse e ele não acontecia, né? Então, quando eu via que a minha filha estava com vontade, ela já estava de calcinha, ficando de calcinha, fazia o xixi no vaso, já pedia para fazer, depois começou a ir sozinha fazer, mas o cocô foi mais difícil, né? A gente demorou um tempo maior. Todas as vezes que eu tentava, eu via que ela estava fazendo, eu queria pegar ela e colocar para sentar, ou falava com ela, vamos pro vaso, vamos pro banheiro, e ficava naquele desespero. Eram os momentos que ela recusava total, e não ia, e era uma confusão, e a gente fica frustrado, porque, né, é aquela confusão. E eu confesso que o negócio só aconteceu quando eu relaxei, assim, quando eu relaxei, não tava mais nem aí, se ela fazia na calcinha, se não fazia, tinha dia que fazia no vaso, tinha dia que não fazia. E aí eu sei que um belo dia ela começou a entender o que estava acontecendo. Obviamente, né, às vezes ela falava, mãe, a barriga, eu quero ir no banheiro. Eu chegava no banheiro e não fazia nada. E até que ela foi entendendo qual era de fato esse momento e as coisas começaram a acontecer melhor, né? Mas eu acho que enquanto pais, a gente acaba atropelando muito o momento pela nossa ansiedade, né? A gente quer ver o negócio acontecendo logo e às vezes a gente é, complica mais o momento, né? Torna mais difícil o momento do que é, né? Acho que a gente coloca mais dificuldade do que às vezes é o momento. O que que Freud fala aí, então? Que um adulto fixado nessa fase pode ser um adulto teimoso, mesquinho, ter mania de reter, ou juntar coisas, né? Uma pessoa que acumula muitas coisas, às vezes tem uma relação muito grande com o dinheiro aí, né? Uma pessoa que acumula muito dinheiro, não quer gastar, né? Então quer ter o controle de tudo, de todo mundo. Pode manifestar ser uma pessoa mais rígida, com compulsão por limpeza. Então são algumas características que o Freud aponta aí pra gente. A fase fálica é que viria depois, né, entre os 4 e 5 anos mais ou menos, 6, mais ou menos por aí. Então é uma fase que a criança, o prazer ele está voltado para os genitais. Quem é professor aí talvez já se deparou com essa cena, né, da criança manipulando o genital na escola ou em casa mesmo. A gente não é difícil ver e perceber isso. Então é uma fase que essa pulsão ela está muito aflorada e né, essa necessidade de obter esse prazer genital está muito forte. E aí surge também o interesse das crianças é, por manipular os genitais e também surgem as fantasias, né, do nascimento, como que eu nasci, eu quero saber como que eu nasci, eu quero saber como é que é o corpo do menino, como que é o corpo da menina, como é que é essa diferença. Então é um momento que a gente vai entender também que é durante a fase fálica que inicia o complexo de Édipo e também é o momento que a criança sai do complexo de Édipo. Uma coisa que acontece muito aqui, né, são os pais brigarem com as crianças porque estão fazendo isso. Nesse momento, a criança ainda não entende, né, assim, a diferença sexual. Então, é como se fosse assim, num primeiro momento tem a ameaça, né? Às vezes o pai vai falar para mim, tira a mão daí, se você não tirar a mão daí, você vai ficar doente, ou eu vou cortar o seu peru fora. Mas ele ainda não entende que a menina não tem, né? Que a menina é diferente dele. E aí, quando ele se depara com um corpo feminino diferente do dele, isso vai gerar uma angústia muito grande, um medo dessa castração, né? Ai, meu Deus, realmente, meu pai não estava mentindo quando ele disse para mim que eu tinha que tirar a mão daqui, senão ia cair, senão ia acontecer alguma coisa, né? Como se ele, aquilo se tornasse real para ele, né? Então essa angústia, esse medo se tornam reais aí para a criança. Então, antes da gente adiantar, passar para os últimos estágios aí, eu vou fazer uma pausa para a gente conversar aqui brevemente sobre o complexo de Édipo e sobre o complexo de castração, que são as duas situações que acontecem mais ou menos aqui nesse momento. Então, o complexo de Édipo ele pode acontecer entre os 3 e 5 anos, mais ou menos. Então, a gente tem os desejos amorosos e hostis que a criança experimenta sobre os seus pais. Lembrando sempre que estamos falando aqui de quem está desempenhando essas funções. Então, por exemplo, o menino ele é, desenvolveu um desejo aí de exclusividade de amor, né, que é o amor da mãe só para ele, não quer dividir a mãe com o pai dele. E aí ele tende a desenvolver um sentimento de hostilidade com o pai, né, uma rivalidade com o pai, não quer saber do pai, começa a brigar com o pai, tudo é a mãe. E a menina a mesma coisa, né? Às vezes ela vai se encantar tanto com o pai e se incomoda da relação do pai com a mãe, vai ficar com ciúme, a mãe
às vezes fica incomodado e também vai rivalizar com aquela menina, né? Durante esse processo, o que que acontece também? Ao mesmo tempo que tem essa rivalidade aí com o par oposto, né, ao que eu escolhi como meu objeto de amor, eu começo a desenvolver também uma identificação. Então, por exemplo, eu desenvolvi uma paixão pelo meu pai e aí eu começo a pensar, mas o que que minha mãe tem que meu pai quer estar com ela? E aí eu começo a me identificar de alguma forma com a minha mãe, né, com a feminilidade, tentando obter aquilo que pode ser o que vai atrair o meu pai, né? Então eu vou tentar ser como minha mãe para eu tentar ter essa atenção do meu pai também. Freud, quando fala, né, elabora aí o complexo de Édipo, ele fez isso baseado na história de Sófocles, né, do Édipo. Não sei se vocês já leram, quem não leu, vale muito a pena ler, né? É super interessante a história. É uma tragédia, né? Assim, o Édipo, ele recebe, quando ele nasce, né, ele vem junto, assim, aquela história de que ele mataria os pais e o pai casaria com a mãe. Então a família dele envia ele para um outro lugar para ele ser criado por uma outra família para que isso não aconteça. Quando o Édipo cresce, ele descobre isso, só que ele não sabe que ele tinha sido adotado. Então ele foge de casa, no meio do caminho ele matou o pai e acabou casando com a mãe. Não vou dar mais spoiler do que isso, vale a pena ler o livro, né? Porque o fim é bem trágico também. O desdobrar, né? O que acontece, as consequências disso aí, de quando ele descobre. Então, Freud se baseou nessa história. E é a história que ele falou lá, né? Que é universal isso. Ele percebe que com todo mundo acontece isso, né? O interesse maior por um dos dois é o que vai gerar uma hostilidade com o outro, uma rivalidade com o outro. É, Freud reconhece também uma certa ambivalência aqui. Então, duas coisas que a gente tem que pensar. Quando a gente está falando do complexo de Édipo, eu não estou falando só do amor do menino pela mãe, eu também estou falando da menina que pode desenvolver esse amor com o pai, e eu também estou falando que esse amor aí pode ocorrer por progenitor do mesmo sexo. Então, pode ser um menino se apaixonando pelo pai e a menina se apaixonando pela mãe. Isso também pode acontecer, né? Não é uma regra que vai ser sempre da mesma maneira. Por que que acontece diferente? Aí a gente vai ter que pensar cada caso, né? Assim, quais as consequências disso que aconteceu diferente? E a gente vai avaliar cada caso também. Porque o que Freud está dizendo aqui, que o que acontece ali, principalmente durante o complexo de Édipo, tem um peso muito grande no desenvolvimento desse sujeito na vida adulta. Então, quando eu estou falando do Édipo também, é uma outra coisa que é importante a gente ter claro que eu estou falando de da escolha de um objeto de amor, né? Porque a criança ela faz a escolha desse objeto de amor, é a criança que escolhe, é isso que Freud está dizendo aqui. Existe uma identificação aí com o oposto, né? O par oposto, e precisa haver a castração. O que, que seria a castração? Uma terceira pessoa tem que barrar essa relação. Então, se eu desenvolvi esse amor pelo meu pai, o papel da minha mãe ali também é fazer uma intervenção que ela vai impedir que as vias de fato aconteçam, assim. E nem é que a criança quer se casar de verdade. A gente está falando aqui de uma exclusividade de amor, tá, gente? Não é de um desejo sexual, não. É de amor, de ter a atenção só para ela. Então, para a gente dizer que houve declínio do complexo de Édipo, que o complexo de Édipo de fato aconteceu, eu tenho que pensar que aconteceu a castração aqui também, tá, gente? Então, tem que ter a castração também quando a gente está falando do complexo de Édipo. É, Esse momento ele é marcado então pela escolha do objeto de amor e o que o Freud vai dizer para gente é que na puberdade essa escolha vai ser reatualizada. O que que isso quer dizer? Freud aponta então que se o menino escolheu a mãe dele como objeto de amor dele na infância, lá na adolescência ele vai buscar outras meninas para direcionar, né, assim, reatualizar essa escolha de objeto aí. Então, no homem, o que que acontece aí no homem? Tem a ameaça de castração e isso ocorre pelo interesse que tem pelo próprio pênis e a descoberta da ausência na menina. Então foi o que eu disse agora há pouco. Ele começa a manipular o pênis, ele tem interesse no pênis, o pai ameaça, ele fica meio assim, às vezes não entende muito o que o pai quer dizer. Um dia ele descobre que a menina não tem, e isso vai causar uma grande angústia nele,
descobrir que a menina não tem, que logo ele pode perder, né? Porque essa é a linha de raciocínio da criança ali, é como se ele pudesse perder. Então, o declínio do complexo de Édipo aqui no menino ocorre pela ameaça da castração pelo pai, quando o pai ameaça ele disso. A menina, como é que você ameaça de castração se ela já não tem, né? Ela já não tem o pênis. Então, o que que acontece ali na menina? A menina, ela vai surgir na menina a inveja do pênis, né? Por que que a minha mãe deu pro meu irmão e não deu para mim? Por que que eu não tenho? Por que que eu sou diferente dele? E aí a escolha do pai como objeto de amor, né? Assim, ela vai fazer essa escolha. A saída se dá quando ela troca o falo pelo desejo de ter um filho do pai. Então, ao invés de, já que eu não tenho o falo, né? Eu não tenho o pênis, eu quero ter agora uma criança, e essa criança vai substituir isso que eu não tenho, né? Ou então fica isso de esse desejo de dar um filho para o pai, né? De fazer isso, como se fosse fazer isso pelo pai, né? Isso fosse manter a relação dela com o pai. O complexo de castração anda junto aí, então, quando a gente fala do complexo de Édipo, né? Como eu disse agora há pouco, precisa haver a castração também. E o que que acontece aqui no complexo de castração? Ele está centrado nessa fantasia de castração em virtude da diferença anatômica mesmo, né? Então, o menino teme a castração como uma ameaça paterna, diante da ausência do pênis na menina, ele passa a achar que ele pode perder também. Isso gera uma angústia de castração nele, que está relativa ao final, à fase final do complexo de Édipo no menino. Na menina, ela é sentida como um dano, né? Assim, ai, né? Então gera uma certa inveja. E ela tenta negar esse dano, né? Como se ela não se importasse. Ou então ela tenta negar, ou compensar, ou reparar. E como é que ela faz isso? Através desse desejo de ter um filho, né? Como se o filho fosse vir como um substituto. Então é também pela ameaça de castração que surge aqui a função da lei. A função da lei surge, então, a partir dessa ameaça de castração, né? A importância da lei aqui, o que a gente fala muito também, que é muito importante a castração, né? A gente não pode, não tem como é, ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, a castração ela é necessária porque ela coloca um certo limite ali também e nos impõe escolhas, né? Se eu quero uma coisa, às vezes eu preciso abrir mão de outra. E isso é extremamente importante na nossa vida aí como um todo, né? Então acho que na infância a gente começa a aprender a lidar um pouco com essa castração. Aí depois da fase fálica acontece um período de latência, que é mais ou menos entre os 5 e 6 anos até a puberdade. Então, se até aqui tinha aquela pulsão sexual muito forte, né? Assim, um interesse muito grande ali pelos genitais, é como se aqui nesse momento ela ficasse adormecida. Então a criança ela se volta para outras atividades e a questão da sexualidade ali ela fica adormecida. Então a criança ela está envolvida com a escola, com esportes, amizades, e não é o foco principal aqui, esse interesse pelos genitais, né? Isso cai, assim, realmente cai, apaga, se apaga. Então é um declínio aqui da sexualidade infantil. É, é um momento também que aparece, né, o pudor, uma repugnância, os aspectos morais estão mais fortes, né? Então tem-se também uma vergonha de falar sobre o assunto, uma certa aversão. As formações sociais, o superego, reforçam essa etapa, porque aqui, então, o superego ele já se desenvolveu. Porque que eu tenho, né? Eu tenho lá um bebê, inicialmente é o bebê, é, que com o tempo, através do autoerotismo, começa a descobrir ali partes do seu corpo, e aí ele vai passar pelo processo do narcisismo primário, do narcisismo secundário. Ele reconhece lá o seu corpo primeiro, entende que ele é um corpo que é diferente da mãe dele. Depois surge ali o eu, né? Ele se constitui a partir dessa entrada na linguagem, que acontece mais ou menos nesse período aí também do Édipo. Então a criança começa a falar por ela mesma, ela passa a ter a subjetividade dela, ela tem o seu eu, então, finalmente formado. E aí, depois que esse eu está formado, há a formação também do supereu. E o supereu ele tem como papel é,
é como se inserir uma certa lei, impor alguma lei, alguma regulação, algumas exigências aí para o nosso eu. Então, ele nos impede muitas vezes de pensar ou de ter atitudes relacionadas à sexualidade, por exemplo, que é o nosso tema aqui, né? É o que me inibe, de certa forma, me inibe, porque eu não posso fazer isso é errado, você tem que fazer de outra forma, você tem que agir de outra forma. A fase genital, que seria essa última fase do desenvolvimento psicossexual, ela se inicia na puberdade e aqui o adolescente ele passa a ter que se adaptar, se enquadrar nas exigências sociais aí, né? Então eu tenho de um lado a minha pulsão sexual fervilhando, né? Porque ela volta, vem à tona aí novamente na adolescência. E ao mesmo tempo eu tenho que lidar com essas exigências sociais, com aquilo que eu não posso, com os tabus, eu tenho que tentar ficar no meio disso tudo daí. Aqui, o que causa satisfação não é só o encontro amoroso, né? Mas a adolescência é esse momento de um encontro amoroso mesmo, da reatualização daquela escolha de objeto amoroso infantil, né? Como Freud disse, agora eu vou buscar outras companhias, outros parceiros aqui, né? Parceiras, parceiros, enfim, para desenvolver essa essas relações afetivas também. É, e o que tomamos na vida adulta é determinado pelo conflito que fomos expostos na infância e como nos viramos. Então, para o Freud, isso é fundamental. Tudo que acontece ali na nossa infância tem um peso muito grande no que a gente vai ser na vida adulta. Então, não tem como a gente não considerar o que acontece aqui, né? Por isso que é tão importante para a gente pensar e entender o que aconteceu ali no início da nossa infância, né? Porque tudo que aconteceu ali, as nossas relações, elas vão ter um peso muito grande no que a gente vai ser na vida adulta. Então, por hoje é isso, né? Isso que eu queria deixar para vocês, discutir com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, podem me enviar e-mail, que a gente vai estar em contato e a gente vai tentar falar mais sobre esses assuntos aí, que eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Assim, que é o início de tudo, é essa aula de hoje. Então, um beijo para vocês e até a próxima.